Amor próprio seria basicamente um amor de si mesmo, que infelizmente muitas pessoas não possuem hoje em dia. E embora tenha relação com a autoestima, elas não são exatamente a mesma coisa. A falta de amor próprio pode realmente destruir a vida do indivíduo, onde ele faz sempre tudo pelos outros e não se importa com sua própria vida. E por conta disso, muitas vezes não sabe de suas próprias qualidades e só enxerga os seus defeitos. E essas pessoas podem até mesmo aceitar relacionamentos abusivos, pois meio que na mente dela, ela merece aquilo. É importante salientar que essas pessoas podem não ter empatia pelos outros também. São tão amargos com a própria vida que passam a não se importar. Alguns acham que amor próprio seria a mesma coisa que ser egoísta, mas na verdade não é bem isso. Egoísmo seria um amor próprio excessivo. É necessário, assim como tudo em nossa vida, mas precisamos ter um equilíbrio. Nada em excesso é bom, mas fazer de tudo pelos outros e nada para si mesmo destrói completamente o indivíduo, a ponto de sua vida não ter mais importância alguma. E você pode até mesmo perder a sua individualidade, e eu não estou falando de Boku no Hero. Por isso, vemos tantas pessoas insensíveis nas redes sociais. A própria Bíblia diz para amarmos uns aos outros como a si mesmo. Porém, se você não ama a si mesmo, como você irá amar o próximo? Então, dada essa introdução sobre amor próprio, vamos agora de fato começar a falar do Subaru. E se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Erushidez. Então, continuando, o Subaru, quando menor, era alguém normal que conseguia se destacar, ainda que não se esforçasse tanto. E nisso, sempre o comparavam com seu pai, dizendo tinha que ser seu filho. Talvez nesse momento, o próprio Subaru colocou em si mesmo uma meta, que para ele ter valor como indivíduo, ele tinha que ficar em primeiro lugar, para conseguir atingir as expectativas que tinham sobre ele. Mas, em um dado momento da sua vida, ele não ficava mais em primeiro lugar, o que fez ele desistir de muitas coisas e ir atrás de outras para se destacar. Então, ele começou a tentar ser engraçado, para de alguma forma ter o conforto de que aquelas pessoas ou que aquele grupo de pessoas precisavam dele. Ele de pouco em pouco sentiu que ninguém precisava realmente dele, o que fez ele questionar o valor da sua própria existência. Com essa personalidade que não aprendeu tanto a lidar com pessoas no Japão, fez com que ele não conseguisse amigos e de pouco em pouco abandonou a escola. Enquanto um isolado em seu quarto, o famoso hikikomori, ele inesperadamente fazia exercícios físicos, o que é algo realmente bem comum. O que mostra que ele ainda tinha algum nível de importância pela sua vida. Mas a real é que ele se achava um grande saco de merda e queria que seus pais confirmassem essa ideia que ele tinha de si mesmo. Talvez ele estava muito ocupado para perceber como seus pais o priorizavam e se importavam com ele. Após o Subaru ser transportado para o mundo de fantasia, ele sempre estava muito alegre. Isso para esconder os seus verdadeiros sentimentos de autodepreciação. Isso fica meio que claro quando ele está num alto estresse mental e tenta se manter o mais alegre e ocupado possível. E claro, não quer se abrir com ninguém. Mas uma coisa com certeza começou a mudar o Subaru é o seu amor à primeira vista pela Emilia. Embora eu acho que inicialmente pode ter sido um amor meio distorcido, acho que o Subaru só queria usar a Emilia como uma forma de confortar a si mesmo. Embora talvez tivesse realmente já um sentimento por ela. Só que eu acredito que, pelo menos no início, era muito mais por ele do que pela Emilia. Isso fica claro quando ele praticamente quer fazer com que a Emilia tenha uma dívida eterna para com ele, que ela precisa dele. E se não fosse ele, ela não sairia daquela situação. O Subaru, ele quer se sentir assim, ele quer sentir que a existência dele vale alguma coisa, que ele não é apenas descartável, por conta de todo o passado já comentado. E eu diria que o fator morrer
e voltar foi acabando com o mental do Subaru e piorando essas atitudes egoístas, onde ele é super carente de atenção. Tudo isso é apenas uma consequência da sua falta de amor próprio. Após a declaração da Ren, onde ela diz algumas coisas que ela considera qualidades em relação ao Subaru, ele meio que se convence que ele pode ter realmente algumas características legais, embora ainda não tenha se dado conta da sua falta de amor próprio, mas já é um avanço. Depois de por muito e muito tempo o Subaru descartar sua vida como se ela não tivesse nenhum valor, acaba que em um certo momento, onde ele acaba conhecendo a Satela, a bruxa da inveja, o ser que deu esse poder do retorno após a morte para ele, ela mostra de forma muito direta que o Subaru quer tanto salvar os outros, mas esquece de colocar a si mesmo nessa lista, a lista das pessoas que ele quer salvar. O Subaru, nesse momento, acaba decidindo não mais depender do retorno através da morte e dar mais valor à sua própria vida, para assim ele acabar entendendo que pode confiar nos outros. Talvez até pela sua própria falta de amor próprio, ele sempre tava a resolver tudo por si mesmo, ainda que no ataque à Baleia Branca ele pode ter tido muita ajuda, ele no geral acreditava que só daria certo se fosse ele. Mas agora ele reconhece que não tem problema confiar em pessoas que são importantes para ele, em amigos, ou até mesmo na garota que ele gosta, ainda que isso coloque essas pessoas em perigo. Por isso que agora já um pouco mais resolvido com si mesmo, fica muito mais verdadeiro o amor dele pela Emília. Agora de fato parece algo genuíno, onde ele não apenas quer salvar ela porque ela precisa dele. Ele confia nela e acredita que ela pode resolver tal situação. E outra prova dessa certa superação de si mesmo é o personagem Gáfio, vendo ele como chefe, ainda que o Subaru seja bem inferior em questão de poder. Concluindo então, o Subaru nos mostra como a falta de amor próprio pode ser destrutível para nós mesmos e para os nossos relacionamentos em si. A falta de autoconhecimento leva a muitas situações complicadas, onde você fecha sua mente para um pensamento e acha que todos pensam daquela forma, o que faz consequentemente a sua autoestima ir para o saco e pode levar a diversos problemas. Mas o Subaru nos ensina que nunca é tarde demais para mudarmos e começarmos a nos amar mais. E isso com certeza vai fazer com que a sua saúde mental melhore bastante. E precisamos ter em mente que não precisamos da aprovação dos outros, assim como o Subaru só fazia pelos outros e nada por si. Tem muitos casos na vida real de pessoas que viram literalmente uma ferramenta para fazer os outros felizes, mas esquecem de si mesmos. Já disse no início, mas falo novamente. Assim como diz na Bíblia, amar o próximo como a ti mesmo. Precisamos aplicar mais isso em nossa vida. Você não está sendo arrogante por priorizar a si mesmo. É extremamente necessário que não percamos a nossa individualidade como indivíduo. Tem um mangá que eu já comentei nesse canal tem muito tempo, que se chama Meguro-san wa Hajimete Janai, que eu não vou dar muitos detalhes aqui, mas a personagem principal se encaixa bastante nessa discussão, onde chega a um ponto que ela perdeu bastante a sua própria individualidade como indivíduo e virou um objeto para levar os outros para a felicidade, o que é algo bem triste, principalmente se pensar que tem pessoas assim na vida real. Caso esteja interessado nesse mangá, eu vou deixar linkado nos cards o vídeo que eu comento desse mangá sem spoiler. E caso você se sinta dessa maneira, no mínimo trágica, minha sugestão é que você procure um especialista para que ele lhe oriente como lidar com isso e como aprender a amar a si mesmo. Mas digo por experiência própria. Não é uma jornada fácil, mas é uma prática diária. O importante é nunca desistir. Referências eu vou estar deixando aí na descrição. Eu vou ver se eu deixo também no link fixado. E é basicamente isso. Deixa aí embaixo o que você acha do personagem Subaru e o que você achou desse vídeo. E se você tiver alguma sugestão de próximos vídeos para o canal, deixa aí embaixo também, que eu com certeza irei ler. ReZero é uma obra que eu acho maravilhosa e Subaru é um personagem que eu acho incrível. Então, foi muito bom gravar esse vídeo e também escrever o roteiro desse vídeo. Foi sensacional. Mas basicamente é isso aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Nos vemos na próxima e tchau!